Rivaldo, bom dia para você. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da CBN Vitória. É uma imensa satisfação estar conversando com vocês. De fato, é um momento preocupante esse verão, como todos os anos, né? É o período com maior volume de chuvas e elevadas temperaturas, o casamento perfeito para a proliferação do Aedes aegypti, como você bem disse, né? Lembrando que todo e qualquer objeto, Patrícia, que possa acumular água, ele poderá se transformar num potencial foco de proliferação do Aedes aegypti, independentemente do tamanho. Claro, uma piscina que não está sendo tratada vai produzir muito mais ovos, né? A proliferação vai ser muito mais preocupante do que uma tampa de garrafa, mas ambas podem se transformar em focos de proliferação do Aedes aegypti. E nós sabemos, Patrícia, e ouvintes da CBN Vitória, que 80% aproximadamente dos focos onde estão se criando os exemplares de Aedes aegypti estão dentro das casas ou nos quintais dessas casas. Então é muito, muito importante a ação direta do cidadão, da cidadã, dedicando pelo menos 10, 15 minutos por semana para cuidar da sua casa, procurando potenciais focos de proliferação do Aedes aegypti, alguma garrafa que esteja no quintal com a boca para cima, tampa de PET ou de qualquer outra lata, pneu que possa estar num quintal, a calha das casas que nesse verão pelas folhas caem e elas acabam entupindo, né? Também se transforma em foco de criação do Aedes aegypti. Nós temos os vasos que utilizamos para a água, para os cães, para os gatos, enfim, os animais domésticos. É importante mantê-los limpos também. Enfim, essa ação conjunta do poder público junto com a cidadania vai certamente evitar que tenhamos outra epidemia, pelo menos na monta que foi aquela que enfrentamos o ano passado. O senhor falou sobre vaso de plantas, e as calhas das casas, né? Porque a gente fala muito de garrafa, tampinha, vasinho de planta, mas tem pontos que às vezes a população esquece. As próprias plantas, as bromélias, muitas vezes guardam água dentro delas mesmo, tem que tirar aquela água que fica acumulada, né? A calha é uma coisa que às vezes fica muito no alto, a pessoa não consegue limpar e acaba deixando, também tem que olhar por elas. Exatamente, Patrícia. São locais assim que normalmente nós não valorizamos, né? E muitas vezes podem sim, de fato, se transformar em locais de criação do Aedes aegypti. O vento, casas que tenham caixas d'água, né? Muitas vezes o vento, um temporal, alguma coisa, desloca um pouco a tampa dessa caixa d'água e é um local de difícil acesso. Então é importante que nós também estejamos conectados com essa possibilidade e necessidade de olharmos de forma assim bem criteriosa as caixas d'água, sabendo se elas estão bem vedadas, bem fechadas ou não. Rivaldo, uma coisa que vem chamando a atenção da gente aqui no Espírito Santo também, não só do capixaba, mas é que Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Paraná, são estados que juntos têm quase 90% dos casos de dengue do Brasil e estão na mira do Ministério da Saúde, né? Isso, nós estamos em constante diálogo com as secretarias estaduais desses estados, né, secretarias estaduais de saúde, com os conselhos das secretarias municipais de saúde em diálogo permanente, colocando aquilo que colocando o Ministério à disposição para ajudar no que for possível, sobretudo na ampliação da rede assistencial, Patrícia, para tratar os casos de dengue, com suspeita de dengue, o mais cedo possível, evitando-se dessa forma a evolução para formas graves e, consequentemente, o risco elevado de morte. Você falou muito bem no início, né, que dengue mata, e é verdade. Agora,
Também é verdade que em 95% dos casos nós tratamos a dengue com água e sal, com solução fisiológica, com reidratação. Então, é inconcebível que a gente aceite como natural uma morte por dengue. Claro, como acontece com todas as doenças, há situações, há casos que têm uma evolução fulminante, casos de dengue com evolução fulminante. É verdade. Mas o que nós temos observado, Patrícia e ouvintes da CBN Vitória, é que, na ampla maioria das vezes, tem o doente ou seus familiares, eles subestimam a potencial gravidade da dengue e não procuram o atendimento em tempo hábil. Quando chegam a uma unidade de saúde, algumas vezes o quadro está muito, muito grave e pouco é possível fazer para salvar essa vida. Outras vezes ele chega na unidade de saúde, mas ela está desorganizada. A demora para o atendimento é de 3, 4, 5 horas. É importante, então, que a gente organize essa rede assistencial o mais cedo possível, para, caso ocorra, de fato, uma elevação acima do esperado no número de casos suspeitos de dengue, nós tenhamos a rede já preparada para atender esses casos, evitando-se assim aquela improvisação que muitas vezes a gente observou ao longo dessas décadas de convivência com dengue. Muitas vezes nós vamos organizar a rede assistencial depois que, como se diz no popular, o caldo já entornou, e aí fica muito difícil organizar a rede em plena epidemia. É preferível organizá-la anteriormente, antes de qualquer epidemia, para enfrentar a situação de forma mais tranquila, evitando-se demora no atendimento e, claro, evolução para a forma grave e consequente morte. Ivaldo, eu já tenho pergunta aqui dos nossos ouvintes para você. A Conceição está perguntando se é possível uma pessoa ter as 3 ao mesmo tempo. Acho que ela está se referindo a dengue, zika e chikungunya. É possível, infelizmente. Principalmente chikungunya, que é um vírus de uma família diferente, e dengue, né? ou zika. Dengue e zika ao mesmo tempo é mais difícil, mas pode sim ter chikungunya e ter dengue. Nós temos observado, Patrícia, que em muitas situações o resultado, principalmente quando o diagnóstico é feito por sorologia, no caso, a sorologia para chikungunya, ela pode ficar em algumas pessoas 4, 5 meses positiva. Ou seja, a pessoa teve chikungunya em novembro ou outubro, o resultado da sorologia está dando positivo e ela tendo dengue agora em janeiro. Ou seja, o resultado sendo positivo para ambas no mês de janeiro. No entanto, a manifestação clínica da chikungunya foi anterior. Mas é possível sim, infelizmente, é possível. O Júlio está aqui perguntando, olha, eu me hidrato e me alimento bem, tenho uma vida saudável. Eu ainda pego dengue ou posso pegar de uma forma mais leve? Pode pegar dengue, pode pegar zika, pode pegar chikungunya. O que nós temos observado? A dengue, ela tem um quadro clínico potencialmente com evolução mais complicada, né? Naquelas pessoas acima de 55, 60 anos de idade, sobretudo pessoas que tenham alguma característica no seu organismo, assim, bem individualizada. Seja doenças crônicas, como diabetes, hipertensão arterial, problemas cardíacos mais sérios, problemas renais mais sérios, ou também algum tipo de resposta imunológica diferenciada. Por exemplo, pessoas que tenham bronquite asmática, que tenham alergias muito intensas, que tenham doenças autoimunes, como lúpus eritematoso sistêmico, que tenha doenças crônicas e de fundo genético, como a doença falciforme. Ou seja, nós
Patrícia, na convivência com a dengue nesses últimos praticamente 40 anos que ela está no Brasil, nós já formatamos um perfil de pessoas que têm uma potencialidade maior de evoluir para as formas graves, uma vulnerabilidade, digamos assim. Uma outra pergunta que eu tenho aqui para o senhor nós temos no Espírito Santo, inclusive de acordo com o próprio Ministério da Saúde, no portal que mostra, né, os casos suspeitos, as mortes. Nesse ano de 2025, o Espírito Santo já tem 6.655 suspeitas, casos prováveis de dengue, com um óbito em investigação ainda. Isso dá cerca de 555, aí arredondando para mais, gente, casos por dia em 20 dias. Nós temos 6.655 em 20 dias. Então, nós temos 332 casos por dia suspeitos, né, notificações suspeitas de dengue. Isso é um número alto para o Ministério da Saúde? Mesmo sendo suspeitas, é um número alto? É porque mostra uma tendência, né? No caso do Espírito Santo, nós tivemos no interior do estado, na parte mais litorânea, aqueles casos de Oropoche, que vocês bem noticiaram, mas que não é transmitido o vírus pelo Aedes, é a transmissão pelo Maruim, né? E agora estamos tendo dengue. É importante que esses casos sejam minuciosamente monitorados, né, para evitarmos óbitos. Todo o nosso esforço é no sentido da obtenção, para evitar óbito. Claro, nós sabemos que quanto maior o número de casos prováveis, maior a possibilidade de termos um número igualmente elevado de formas graves. Ou seja, reduzindo o número absoluto de casos de dengue, nós estaremos reduzindo também o número absoluto de formas graves da doença e, consequentemente, da morte. É importante a mobilização da sociedade na perspectiva, Patrícia, de que temos esse conhecimento que é fundamental. Quase 80% dos focos de criação do Aedes aegypti estão dentro dos domicílios ou nos quintais. Então é importante que a população ajude o poder público a reduzir esses focos, né? É importante que os outros segmentos, para além das secretarias de saúde, ajudem a população como um todo. Por exemplo, a área de limpeza urbana, ajudando a limpar esses terrenos baldios, que nesse período do ano o mato cresce muito rapidamente. É importante que o poder público mantenha limpa as praças públicas, onde também acumulam objetos que possam juntar água, acumular água. É importante que o poder público mantenha limpo os pátios das escolas, os pátios das unidades de saúde. Ou seja, o poder público faz a parte dele e nós, cidadãs e cidadãos, damos a nossa contribuição também. Qual a porcentagem média de confirmações entre casos suspeitos? Ele varia de acordo com o período da ocorrência dos casos. A tendência é ter uma elevação paulatina no percentual de confirmação. Ou seja, ele começa variando aí de 10, 8, 15% dos casos testados sendo positivos, né? E quando a intensidade está muito alta na circulação do vírus, ele pode chegar a 60%, 70% dos casos suspeitos tendo confirmação laboratorial. Nossa. Dá para ter Oropuche e dengue ao mesmo tempo? Pergunta aqui do nosso ouvinte, não disse o nome. Em tese, sim, porque são vírus de famílias diferentes. Não há proteção cruzada de um contra o outro. Pergunta também aqui dos nossos ouvintes, a Eglar, ela é de Vitor Hugo Marechal Floriano, região serrana do estado. Ela está pedindo para o senhor falar da vacina da dengue, contra a dengue. Existe vacina, todo mundo pode tomar? Ela está querendo saber detalhes disso e evidenciar de que existe a vacina contra a doença. Veja bem, a vacina contra a dengue, Patrícia e ouvintes,
é uma das grandes conquistas da humanidade nos últimos quase 100 anos. Para que você tenha uma ideia, o primeiro grupo de pesquisa que estudou, que tentou obter uma vacina contra a dengue, iniciou seus trabalhos no final da década de 1940. O grupo de pesquisa, o líder do grupo de pesquisa, trabalhou durante aproximadamente uns 8 anos tentando uma vacina para a dengue. Depois estava muito difícil, ele desistiu, né? O pesquisador foi estudar uma vacina contra outra doença, contra a poliomielite. Eu estou me referindo ao Dr. Albert Sabin, o mesmo Sabin da vacina oral para a poliomielite, para proteger contra a poliomielite, foi o primeiro a tentar uma vacina contra a dengue, que somente agora na década de 2020 ela foi obtida. Então é uma grande conquista da ciência, mas que ainda tem uma grande limitação do ponto de vista de fabricação. A linha de produção é muito lenta. Então, toda a produção que o laboratório disponibilizou para o Ministério da Saúde, o Ministério adquiriu. São 9 milhões, aproximadamente 9 milhões e 500 mil doses. Ou seja, como são 2 doses por pessoa, nós vamos proteger aí pouco mais de 4 milhões e meio de pessoas. O que é muito pouco, né, para uma população do tamanho do Brasil. Claro, já é um passo adiante, né? Nós estamos caminhando, mas ainda longe de alcançar aquele objetivo que nós gostaríamos. Estamos otimistas, só um pouquinho, Patrícia, claro, otimistas com a vacina do Butantan, que está sob análise na Anvisa, que é uma única dose, né? Mas, de qualquer forma, a vacina do Butantan provavelmente só estará disponibilizada no final de 25, no final deste ano e, sobretudo, a partir de 2026. Até pelo número reduzido de vacinas, qual a população que pode tomar a vacina da dengue e qual o tempo que essa vacina começa a fazer efeito e proteger a população, a pessoa que toma? Veja bem, a vacina, por essa limitação no quantitativo e seguindo a orientação inicial da Organização Mundial de Saúde, nós estamos priorizando a população de 10 a 14 anos de idade. A proteção é, sobretudo, para a evolução para formas graves, né, se dá quando for completada a vacina. Elas são 2 doses com intervalo de 3 meses. Então, é fundamental que cada família que tenha uma criança ou um adolescente que já recebeu a primeira dose e está em momento de receber a segunda dose, por favor, procure a unidade de saúde para completar o esquema vacinal. Nós temos observado, Patrícia e ouvintes da CBN, que é um quantitativo razoável de pessoas que tomaram a primeira dose, mas que não retornaram para a segunda dose. Isso é apreensivo, né? Nos deixa apreensivos, porque significa que essas pessoas estão com uma proteção parcial. É importante completar a sua proteção, completar o seu esquema vacinal com a segunda dose. Uma vez por ano, 2 doses da vacina? Não, por toda a vida. Tomou as 2 doses, em tese, os laboratórios estão, como é uma vacina nova, tem estudos de segmento para os próximos 5, 10 anos, para ir monitorando a presença de anticorpos contra a vacina. Mas, inicialmente, o horizonte é que seria por toda a vida, proteção por toda a vida. No máximo, a cada 10, 15 anos, alguma dose de reforço. Rivaldo, muito obrigada, viu, por aceitar o nosso convite, alertando a população. Durante a nossa conversa, você reforçou bastante essa questão do cuidado que as pessoas têm que ter dentro de casa. Muito obrigada pela atenção aqui à CBN Vitória. Eu que agradeço, Patrícia, e aproveito para agradecer a todas as trabalhadoras e todos os trabalhadores de comunicação e seus veículos do país pelo apoio que vocês têm dado ao Sistema Único de Saúde ao divulgarem informações qualificadas, serenas, alertando a população para que tome os seus cuidados e ajude o poder público a cuidar dela, a população. Muitíssimo obrigado.
Obrigada, um abraço a toda a equipe do Ministério, a Camila também, assessora que nos atendeu muito bem. Obrigada, viu, Rivaldo? Bom dia para vocês aí, boa semana. Bom dia para todos nós.